Boa tarde a todos. Boa tarde também aos nossos amigos da internet, né? Estamos aqui presentes para começar mais uma reunião nessa tarde de sábado, sábado bonito. Vamos aproveitar, né? Já que estamos sendo abençoados, né, pelo Pai, um dia tão lindo. Vamos usar o nosso tempo que estamos aqui para aprender uma coisa que vai ser transmitida nessa tarde pela palestra. E vamos assim iniciar então os trabalhos, né? Primeiramente, os recados rápidos, né? A casa tem atendimento praticamente todos os dias, né, com palestras e passes, né, com exceção das sextas-feiras, onde é feito um trabalho para os dependentes químicos, né. Então, quem tiver alguém interessado, queira trazer para casa, toda sexta, 19h45, essa reunião não é aberta ao público, é somente para dependentes químicos e seus familiares, né. Então, a gente convida quem tiver alguém conhecido, quiser trazer. É um trabalho importante que é desenvolvido pela casa, e a casa está de portas abertas. Os outros horários, né, e dias, está fixado no nosso quadro ali da entrada, e na internet vocês podem acompanhar também. No portal tem os horários das palestras, inclusive com os temas, os palestrantes, tudo bem explicadinho. E na área social, né, a casa está atendendo agora 70 famílias, né, e 35 famílias intercaladas, né? E são famílias cadastradas aqui na casa, e é feita uma distribuição de cesta básica todo segundo sábado de cada mês. Aí a gente convida, né? E ao mesmo tempo, né, também pede, né, para quem possa colaborar. Para compor essa cesta, nós estamos precisando no momento muito de arroz, feijão, açúcar, óleo e biscoitos. Quem puder colaborar, nós agradecemos bastante, porque realmente estamos bem necessitados desses itens, né, para compor a cesta básica. Essa distribuição é feita no segundo sábado de cada mês, na parte da manhã, por volta das 9h30. Quem quiser participar, estamos aí de portas abertas. Colaborar também com a confecção das cestas, quem puder, tiver tempo livre, né, que é muito importante. E outro trabalho é a distribuição de lanches, né, aos moradores de rua. É feito aqui nas imediações do metrô Carandiru. Esse é todo sábado. Todo sábado, volta às 17h30, 18 horas, o pessoal sai daqui e se dirige para levar um lanchinho para os nossos irmãos moradores de rua. Então, são esses os trabalhos da casa, né? Então, aí agora eu peço aos presentes, né, que desliguem seus celulares, né, para que nós possamos realmente dar início aos nossos trabalhos. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos, então, relaxando. Convido a todos a cerrar os olhos, né, para que possamos viver esse momento de bênçãos que estamos vivendo aqui na Casa do Caminho, onde o ambiente está harmonizado, está com uma paz bem gostosa. Então vamos deixar que essa paz nos abrace, adentre os nossos corações e pensamentos, para que possamos ter entendimento do que vai ser mostrado aqui depois na palestra, porque esse é o objetivo que vemos aqui. Além do passe, que muitos vêm à procura, né, também é necessário o aprendizado, que é isso que faz a elevação do espírito. Além da prática, né, da caridade, do bem, também o aprendizado. E esse aprendizado nós temos várias maneiras, e uma das maneiras é através da palestra, né, depois dos estudos dos livros, da doutrina. Então é muito interessante que nós nos preparemos. Então vamos pedindo licença ao plano espiritual, a Jesus nosso Mestre e a Deus nosso Pai, pedindo também a proteção de Maria, nossa Mãe, para que tudo ocorra na maior normalidade, para que nós possamos realmente ter nossos corações e mente aberto, para que possamos ter entendimento de tudo que será colocado
esta tarde aqui. Vamos nos harmonizando, nos preparando, deixando com que essas bênçãos adentrem nossos corações e pensamentos. A palestra de hoje, ela foi tirada, né, do livro Um Modo de Entender, do Francisco do Espírito Santo Neto. E o tema é Escolhas Precipitadas. Esse é feito pelo espírito do Hamed. Eu convido agora o irmão Alexandre, né, para que possa nos apresentar esse tema, para que possamos aumentar nosso aprendizado. Faça favor. Boa tarde a todos. Como já foi bem colocado, o tema hoje da mensagem chama Escolhas Precipitadas. E antes de entrar na própria mensagem do Espírito Hamed, é oportuno colocar um pouco sobre essas escolhas. Se temos mesmo opção de escolher, será que a gente pode escolher como agir? Será que cabe a gente escolher a que caminho seguir, a que atitude tomar, quando tomar essa atitude? Será que cabe a gente ou a gente é robô, ou a gente já veio pré-determinado, ou a gente não tem jeito de agir? Quem age é alguém por nós. No livro dos Espíritos, na pergunta 843, o Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: o homem tem sempre livre-arbítrio? E os Espíritos respondem: uma vez que tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como um robô, como uma máquina. Então, a partir disso, essas atitudes que o Espírito vai falar, o Hamed vai falar durante a mensagem, cabe a nós escolhermos. São nossas atitudes. Cada um de nós vai escolher as atitudes que tomar, ou quando tomar, ou se não tomar atitude nenhuma. Então, a responsabilidade é nossa. A partir desse momento que a gente tem essa ideia, a gente vai ter noção do que o que a gente gerar, as consequências que a gente gerar com nossas atitudes, depende da gente, são nossas responsabilidades. Não são, alguém mandou eu fazer isso, por isso que eu xinguei, ou por isso que eu não fui, alguém mandou. Não é bem assim. No comecinho do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que Deus ele é a inteligência suprema. Então ele é justo, ele é o extremo da justiça. Então ele nos trata, na justiça, o que é a justiça? É dar a cada um o que ele merece, dar a cada um o que é seu. Então, na medida que Deus é justo, Deus é essa extrema justiça, ele só vai nos dar, ele só vai nos conceber aquilo que realmente merecemos, através de nossas escolhas, através de nosso empenho, através de nosso esforço em melhorar. E na mensagem do Hamed, ele começa assim: aguardemos a hora precipitada, aguardemos a hora apropriada para agir. Então ele nos coloca no texto que é a dificuldade de saber quais são as nossas atitudes em determinados momentos, quais são os momentos que devemos ter essas atitudes, agir ou não agir. E ele conforme ele vai tratando, ele fala que a atitude precipitada, afoita, não é a mais certa. A atitude sem pensar, ou a atitude daquela explosão, aquela cólera repentina, ou aquela atitude de vingança, somente agimos por vingança. Essa não é a melhor atitude. E também não é a melhor atitude não agir, omitir ou agir tardiamente. Aí que se encontra a dificuldade de saber quando a gente tem que agir para não ter essas atitudes precipitadas que o Espírito nos conta. É complicado saber o momento de agir ou não agir, ou quando agir, mas conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai buscando a nossa evolução, consequentemente a gente vai tendo, através da intuição, através do auxílio dos nossos mentores, a gente tem essa intuição de quando agir, ou se devemos agir ou não agir, quando devemos dar um conselho ou não. Mas para isso a gente tem que estar sempre ligado
com um plano espiritual maior, sempre estar ligado com o nosso mentor, alguém que nos auxilie, para ter esse auxílio. Tem uma mensagem de Jesus no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, e esse livro, resumindo rapidamente, o Jesus fazia o evangelho no lar com os discípulos na época dele. E daí os discípulos começou o evangelho no lar, e eles perguntaram para Jesus explicar um pouco sobre esse modo de agir, quando agir, por que acontece. E Jesus contou uma parábola que ele chamou de lição da semente. A parábola conta assim, que ele compara o reino divino, o reino dos céus, como se fosse uma semente de trigo que é jogado na terra. Dentro daquela semente está toda a esperança de Deus, que Deus, com a misericórdia, a bênção de Deus ali, de transformar aquela pequena semente numa planta grande que vai, consequentemente, dar frutos, dar comida para todo mundo. E Jesus conta que a semente, quando ela é jogada na terra, ela é tampada e ela sofre ali dentro. Ela está no escuro, ela está com aquela pressão da terra, ela está cheia de problemas que ela tem que enfrentar. Mas ela, quando ela germina, quando ela tem aquela força, aquela esperança, ela procura, ela sabe que ela tem que germinar, então ela rompe a barreira do solo e começa a crescer em busca sempre da luz de cima, ele fala, da luz divina. E essa semente, a partir do momento que ela rompe essa terra, ela começa sempre a buscar essa luz, sempre a buscar crescer, sempre a buscar fazer o seu papel certinho, para no final servir, para servir ao próximo, para servir ao homem, como fazer um pão, fazer uma comida. E ele compara analogicamente, ele faz essa equiparação, é como se fosse o homem, que o homem, nós, espíritos, todos nós somos jogados, entre aspas, por Deus, para depender da nossa força, da nossa fé, a gente romper essas dificuldades. Então, muitas vezes, temos dificuldades diárias, dificuldades com a família, dificuldades com os amigos, no trabalho, mas a gente tem que romper essas dificuldades partindo de nós. Essa germinação é nossa. E a partir do momento que a gente rompe esse solo, essas dificuldades, a gente busca a todo momento essa luz divina. Daí, quando a gente tem o contato com a luz, a planta, por exemplo, quando ela consegue achar uma luz do sol, ela cresce para aquele rumo, e se tiver outra na frente, ela desvia, vai crescendo, vai crescendo. E daí os discípulos perguntaram para Jesus, mas e a pessoa que não age, que não toma atitude nenhuma, esse tipo de atitude, fica omissa? Daí Jesus falou assim, existem muitos irmãos que ainda se encontram, mesmo tendo essa oportunidade de germinar e de crescer, se encontram parados, omissos. Mas dele fala o seguinte, vai vir muitas tempestades, aguaceiros, e vai remoer essa terra com a pessoa para forçar ele a crescer uma hora. E são nesses momentos de dificuldades, de dúvidas, que é a oportunidade que Deus nos dá para crescer. Ele tira a gente de um lugar que a gente queria para pôr em outro. É a mesma coisa quando você ara a terra, mexe em tudo ali para dar oxigenação, para conseguir germinar. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Quando a gente está muito acomodado, quando a gente não está, acontece aquele chacoalhão para a gente conseguir progredir, para conseguir crescer. E o Espírito Hamed, ele fala também que para compreendermos claramente que existe uma determinação divina, onipresente e onipotente, que nos guia. E isso é muito importante para a gente não perder a esperança, para a gente sempre ter fé. Essa é a mensagem que ele quer nos dar. Que para a gente tomar essas atitudes corretas, no momento correto, a gente tem que ter foco e sempre tem que buscar, por meio da oração, por meio da ligação com um plano maior, buscar essa intuição do nosso mentor, buscar esse auxílio que Deus ele vai nos conceder, ele vai nos auxiliar, ele não vai desamparar nenhum filho dele em momento algum. Mas depende de nós merecermos. Como no começo da palestra que eu falei que Deus é justo, ele só vai dar aquilo que cabe a nós. Por justiça, cabe a nós. Se justiça é dar a cada um o que é seu, se a gente não merece esse auxílio, se a gente não faz por onde, se a gente não tenta melhorar, se a gente não tenta andar um pouco, não vai ter esse auxílio, não vai ter
esse auxílio de Deus através dos nossos mentores, através do plano espiritual em geral. Tem uma parábola também desse mesmo livro, Jesus no Lar, que um pregador que pregava o evangelho na época, sozinho, ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. E ele saiu um dia para ir até uma outra cidade, e no meio do caminho anoiteceu de repente e ele não sabia onde ele estava direito, e ele começou a rezar. Daí estava ele e um cachorrinho que acompanhava ele, e ele começou a rezar pedindo ajuda, porque ele não sabia se ele estava longe, ele não sabia o caminho, que era desconhecido dele. E daí começou a escurecer, a trovejar. Daí, de repente, ele viu uma cova do lado dele. Daí ele falou assim, vou ficar aqui, vou me esconder aqui, e quando amanhecer eu saio. Na hora que ele estava chegando na cova, assim, para entrar na cova, teve um ataque de moscas assim nele, ele teve que sair correndo. Ele e o cachorro saíram correndo para a mosca não pegar ele. Daí ele continuou andando tal, e anoitecendo, não enxergando mais quase nada. Daí ele viu um tronco de uma árvore bem grande, assim, que tinha um buraco. Daí ele falou assim, vou entrar aqui, que aqui eu vou me proteger. Daí na hora que ele entrou, o tronco caiu para trás, quebrou o tronco e ficou sem nada. Daí ele falou, poxa vida, né? Continuou rezando, falou, não, vou manter fé. Continuou andando, daí ele viu uma bifurcação, daí ele olhou, tinha uma pontezinha e tinha um terreno bem branco, assim, bem bonito, que dava para até, por estar à noite, ele conseguia ver bem, assim. Daí ele falou assim, então eu vou por ali que eu consigo ver o chão e tal. Na hora que ele foi pisar na ponte, a ponte estralou, quebrou no meio em dois pedaços. Ele falou, puxa vida, vou ter que ir pelo outro lado. Continuou andando pelo outro lado, e daí começou a aumentar os trovões, começou a armar a chuva. Daí ele bateu ali, viu uma casinha de longe, assim, uma luz. Daí ele falou assim, nossa, olha, a salvação está ali. Saiu correndo, chegou lá na casinha, bateu, pediu ajuda. Daí o dono da casa falou assim, não, tá à noite, eu não ajudo estranho nessa noite, então toca o rumo, procura seu rumo aí. Daí o cara falou, poxa vida, né, Deus não está olhando para mim mesmo, né. Daí ele continuou andando sozinho, daí não tinha mais nada para ele esconder, ele sentou num lugar, daí começou a trovejar demais, o cachorro começou a uivar, ficar igual o cachorro quando tem trovão, fica doido. O cachorro saiu correndo também. Daí ele falou, poxa vida, agora não tem mais nada, né? Sobrou nada, não tem lugar para ficar. Eu que estava indo pregar a palavra de Deus, eu que estava indo ajudar e não fui ajudado. Então ficou se lamentando lá e choveu. Daí no meio da madrugada ele ouviu gritos, tiros, ouviu um monte de barulho. Daí ele olhou e falou assim, nossa, meu Deus, o que será, né? Daí quando amanheceu, ele correu para a casinha ali, porque o cara já era de dia. Ele falou, agora o cara vai me ajudar, pelo menos me falar onde eu estou, para o caminho que eu devo seguir. E na hora que ele estava chegando na casinha, ele ficou sabendo que a casinha tinha sido assaltada, entrou um bando lá, e mataram todo mundo que estava na casinha, e puseram fogo na casa. E daí ele percebeu que, falou, nossa, olha, Deus me ajudou, porque se eu estivesse dormindo aí, eu seria morto realmente. E ele lembrou também, se o cachorro estivesse uivando, o bando teria me descoberto aqui do lado e teria ido lá me matar. Eu falei assim, nossa, Deus me ajudou. Daí ele voltou no caminho, na hora que ele chegou na bifurcação, daí ele encontrou um pastor que estava ali, daí ele falou assim, eu ia passar por essa ponte, olha assim, que tragédia, eu não consegui passar. Daí o pastor falou assim, nossa, ainda bem que você não passou, porque aquela terra branca ali que você está vendo, é uma areia movediça que ia te sugar, que já matou um monte de viajantes, né? Daí ele falou assim, nossa, olha, não é que Deus me ajudou mesmo, me impediu de morrer na areia movediça? Daí voltou caminhando para o caminho que ele sabia, pelo menos para onde estava indo. Ele viu um monte de criança brincando perto da árvore. Daí ele falou assim, daí ele comentou com as crianças, eu ia dormir aqui, essa árvore caiu aqui, não deixou eu dormir. Daí a criançada falou assim, nossa, ainda bem, porque aqui mora um monte de lobo. E se você ficasse aqui, certamente eles iam te cercar e iam te comer vivo aqui. Daí ele falou assim, nossa, olha, Deus me ajudou mesmo, tá vendo? Voltando mais um pouco, na cova que ele ia deitar no começo, ele chegou lá na cova e na hora que ele olhou assim, era um ninho de serpentes, várias serpentes para todo lado, e ele ia entrar bem nesse ninho. Daí, nessa mensagem, se a gente parasse na ida dele, e a gente for olhar e falar assim, Deus só está acabando com a vida dele. Ele que está indo pregar, ele que está fazendo o bem, que abdicou da vida para pregar a palavra de Deus, está só se ralando na vida, nada dá certo para ele. Em muitos momentos a gente está nessa trajetória de ida.
às vezes acontecem infortúnios, às vezes acontecem vicissitudes, problemas, provações difíceis, e a gente está assim, nossa, mas Deus não gosta de mim mesmo, não é possível que pôs essa pessoa do meu lado para ficar falando no meu ouvido do dia inteiro, fala da mulher, que essa mulher me atrapalha, me enche o saco, não deixa eu fazer nada, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser a volta. Na hora que a gente voltar, fala assim, olha, ainda bem que esse ser humano estava do meu lado aqui e não deixou fazer tal coisa. Ainda bem que eu não fui para determinado local, porque senão eu teria morrido sufocado, ou morrido, o lobo tinha me comido, alguma coisa assim. Então, nesses momentos, a gente tem que saber, tem que acreditar que ter fé que Deus vai nos ajudar. Que Deus está pronto para nos ajudar, assim que, como ele fez, ele continuou andando. Esse pregador, ele foi, andou, buscou, ele não parou um momento, foi indo. E Deus sempre estava fechando uma porta que ele teria prejudicado ele por merecimento dele, que ele tem. E tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, acho que 25, tem lá, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, Jesus, nessa passagem, na Bíblia mesmo, nessa parte, ele conta uma parábola que fala assim, se um filho pede um pão para o pai não vai dar uma pedra ou vai dar uma cobra em troca. Então, muito menos, ele fala, né? Se um pai que na terra não vai dar nada, se um filho pede alguma coisa, ele não vai dar uma coisa muito ruim em troca, ele muito menos, quando você pede para Deus, Deus não vai te dar uma coisa tão ruim em troca. Se a extrema inteligência, a extrema justeza, que é Deus, ele não, é inconcebível, é ilógico que ele vai te dar em troca uma coisa ruim, um presente ruim. E nessa mensagem do Hamed, ele tem um trechinho do Evangelho em cima, do Evangelho de João, que é assim, ó, que começa, né, o texto. Ele fala assim, ó, não são 12 as horas do dia, como se fosse Jesus, né, Jesus falando. Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Nessa mensagem, esse trechinho do Evangelho, o que o Jesus queria nos dizer? Que 12 horas do dia são quando o sol ainda está iluminando, né, em tese, a Terra. Então, quando a gente está caminhando com essa luz externa, a gente não vai tropeçar com essa ajuda e tal. Mas a partir do momento que a gente tenta caminhar à noite sem a luz de uma externa e sem uma luz própria, a gente vai tropeçar, a gente vai errar, a gente não vai conseguir andar. E o que ele convida? Jesus, ele nos convida a criar essa luz interna. Não é que não caminhe só de dia, não caminhe à noite. Mas ele convida e fala assim, ó, melhore para você ter essa luz, para você ter essa ligação com o plano espiritual fácil, essa ligação com o seu mentor fácil, para você iluminar você mesmo, e você pode caminhar de dia, de noite, numa provação, durante uma provação difícil, uma dificuldade na vida, você vai ter essa luz, partindo de você. Esse é o convite que ele faz para nós mesmos nos melhorarmos a cada dia, tentarmos sermos um pouquinho melhor, para que essa chaminha, essa luzinha, né, que comece a iluminar, e a partir do momento que a gente conseguir essa luz forte, a gente não vai ter mais escolhas precipitadas. A gente vai saber escolher o momento certo de agir ou o momento certo de não agir. Até tem uma mensagem do Rubem Alves que ele fala que o homem satisfeito é um homem morto. Porque quando você está satisfeito, você para. Você fala assim, eu estou satisfeito de comer. Você não come mais. Ou, se eu assistir um filme, fiquei satisfeito. Você não quer assistir, se tiver um segundo, você não quer assistir, porque você tá legal ali. Quando o seu chefe fala assim, eu estou satisfeito com você, você pode se preocupar porque ele já não espera mais nada de você, tá? O que você fez já está ótimo, não precisa mais de você ali. Então a gente não tem que ficar satisfeito como a gente está hoje. A gente tem que falar assim, não, será que se eu ficar satisfeito, eu não preciso mais fazer nada, não preciso rezar, não preciso mais fazer bem para ninguém, vou ficar na minha casa assistindo TV, jogo de futebol, tá tranquilo. Mas não é. Quando você está satisfeito, quando você cria essa satisfação pessoal, está errado. Você precisa perceber que você precisa melhorar, que você precisa merecer, que você precisa agir. Tem parte de cada um de nós quebrar, romper esse solo e germinar
em busca dessa luz divina, que consequentemente vai ser uma luz interna que a gente vai conseguir iluminar. E no Livro dos Espíritos também, na pergunta 459, o Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Porque se você pensar, quem não acredita pode falar assim, mas é injusto o espírito te ajudar e não me ajudar. É injusto Deus te ajudar e não me ajudar. Daí surge essa dúvida. Mas será que existe essa influência dos espíritos sobre os encarnados? Será que é possível essa influência? Daí os espíritos respondem assim para ele: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Aqui está que a gente às vezes não tem noção da quantidade de espírito que está em volta da gente e da ligação que a gente tem com esse tipo de espírito. Então, vamos supor, um pensamento que você começa a emitir ruim, pensando mal de uma pessoa, com ódio, na medida que você começa a expelir esse pensamento, você começa a emitir esse pensamento para o externo, ele vai ter um espírito que vai se ligar com esse tipo de pensamento, que vai estar pensando igual. É ligação vibratória. Ele sintoniza, quem está pensando igual se sintoniza e começa todo mundo a agir igual. Então, na medida que você começa a pensar coisa ruim, a pensar maldade, os espíritos que ainda estão um pouco evoluídos, que querem fazer a maldade, vão usar você para fazer a maldade a quem eles querem, ou vão usar você de bode expiatório, de você cai ou machuca, daí eles ficam, tá vendo, caiu, olha que trouxa, olha que está indo para o lugar errado, olha a escolha que ele fez errada. Então, e na medida do outro lado, né, o oposto, na medida que você começa a pensar bem, começa a emitir pensamento bom, você vibra numa escala vibratória mais elevada. E você se sintoniza também com espíritos dessa mesma tipo de vibração. E esses espíritos te auxiliam também a praticar, logo, como eles não querem fazer o mal para ninguém, eles querem fazer o bem, eles vão começar a te usar para fazer o bem, para ajudar uma pessoa. Nem se for um sorriso para uma pessoa, um bom dia bem dado, que a pessoa se senta bem, que melhore o ânimo da pessoa. Você começa a ajudar o plano espiritual nesse trabalho do bem, e o plano espiritual, na lei de ação e reação, começa a te ajudar também para você sempre estar bem. E como é que a gente faz para vibrar bem? Como é que a gente faz para... Porque só a gente sair aqui na rua já começa a pensar mal. Primeiro, você fechada, você já quer derrubar o motoqueiro, você já quer passar por cima do carro, já estamos ruim. Esse pensamento é a oração. Na hora que a gente faz uma oração, na hora que a gente começa a rezar, a gente joga o nosso pensamento tentando buscar o máximo de Jesus, por exemplo. Quando você tenta ligar em Jesus, você manda o seu pensamento para cima e, consequentemente, sua vibração recebe essa energia do plano espiritual maior e você se sintoniza com isso. É aí que está essa hora que esse pregador, por exemplo, que estava andando, como ele estava em oração permanente, ele conseguia ser ajudado fácil, porque o plano espiritual, ele estava sintonizado, o plano espiritual, não, sai daqui, vai para lá, aqui não, sai para... Foi controlando a pessoa com essa influência desses espíritos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as atitudes que a gente vai tomar. Quando a gente toma uma atitude, que a gente pratica uma ação, a gente está mudando o plano externo, a gente está mudando a vida das outras pessoas, a gente está mudando o pensamento das outras pessoas, e, consequentemente, vai haver uma troca, na lei de ação e reação. A gente se a gente está fazendo esse mal, o mal vai voltar para a gente. Tem uma passagem do Chico Xavier, que ele estava indo trabalhar, num certo dia, e ele estava atrasado. Daí ele estava andando rapidinho e tal, daí chegou uma mulher para ele, falou assim, ô Chico, por favor, me ajuda aqui, eu preciso de um auxílio seu, uma palavra sua. Daí o Chico falou assim, estou atrasado, não dá, vou embora. Daí o Emmanuel apareceu e falou, Chico, vai lá ajudar a mulher, você tem que ajudar a pessoa, até ela está precisando. Daí ele parou, voltou. Daí ela falou, pois não, minha senhora, pode falar. Daí a mulher falou o que ele tinha e tal, ele conversou com ela. Na hora que o Chico virou atrasadinho para sair correndo de novo, daí a mulher falou assim, vai com Deus, Chico. Nessa hora o Emmanuel parou e falou assim, Chico, olha para trás, olha o que está vindo em sua direção. Daí na hora que o Chico olhou, estava vindo uma nuvem de uma vibração positiva, forte para cima dele e tal. Daí ele se sentiu bem. Daí o Emmanuel falou para ele, imagina se ela te mandasse para o inferno, o que estava vindo contra você, né? Então, é isso que a gente tem que ter, essas noções de
de que determinada atitude que a gente tem que tomar, e esse tipo de reação. Se a gente estivesse mandando a pessoa para o inferno, esse tipo de vibração estava indo, e estava impregnando nela, estava indo para cima dela. E para não sair desse tipo de vibração, para não pegar, você tem que sempre estar nessa vibração alta, vibração legal, com plano espiritual, trabalhando no bem, para sempre ser assessorado, né? Tem uma passagem do André Luiz, que ele vai num centro e observa como é o trabalho no plano espiritual de um centro espírita. Daí ele conta que estava nesse centro, tal, ele acompanhou uma mãe, um filho mais velho, casado, e uma filha menorzinha. Daí eles saíram de lá, ele achou até engraçado, porque na porta do centro ficava um monte de espírito ruim, né? Todos os obsessores assim na porta. Daí o André Luiz perguntou, mas por que está todo mundo aqui? Daí o mentor falou, calma que você vai ver, porque eles estão tudo aqui esperando, né? Daí ele entrou, acompanhou o trabalho, daí na hora que o pessoal saiu, todo mundo saiu com esse um feixe de luz pequenininho, né? Todo mundo, eu vou melhorar, eu vou tentar ser bom, tal. Na hora que essas 3 pessoas saíram na rua, os obsessores já começaram a andar de longe atrás, né? Só esperando o momento, e eles andando, indo embora, os obsessores só acompanhando. Daí a mãe já começou a lamentar da vida. Porque minha vida não presta, porque só tenho dificuldade. E conforme ela foi abaixando esse pensamento e esse tipo de atitude que ela estava tomando ruim, de pensamento baixo, esse obsessor foi aproximando até voltou ao que estava antes. Daí na hora que ela mandou essa vibração para o filho já começou, porque meu trabalho é ruim, porque eu não estou ganhando dinheiro, está tudo ruim. O obsessor dele já estava ali só esperando, que já sabia que de uma hora ou outra ele ia pegar. Só que daí o mais interessante é que na hora que eles chegaram na casa desse rapaz, eles pegaram, ele entrou na casa, o obsessor ficou de fora. Daí ele falou, opa, mas isso aqui não é um centro espírita, por que esse obsessor não entrou? E daí o mentor que estava acompanhando ele, bateu na porta e pediu para entrar, permissão para entrar na casa. E toda vez que ele ia acompanhar, ele entrava direto, saía, atravessava a parede, tudo, e ninguém não pedia para ninguém para entrar e sair. Daí ele perguntou para o mentor, mas por que a gente está pedindo para entrar? Daí o mentor olhou e falou assim, olha o campo vibratório que tem em volta dessa casa. Olha como se fosse um campo de força, né, do desenho, dos heróis. A mulher desse rapaz, ela fazia muita oração. Ela era sempre orando, sempre ajudava muito na caridade, na creche e tudo. Então ela tinha uma energia tão forte que ela criou um campo de força dentro da casa. Então toda vez que entrava, nem o mentor, ele se quiser ele conseguiria, mas por respeito à tamanha potência de campo de força, ele pedia para entrar. E a mulher, desdobrada do sono, ela estava dormindo, desdobrada, foi lá, recebeu eles, e falou assim, só um minutinho que eu tenho trabalho para fazer. Daí na hora que o rapaz deitou, tudo cheio já daquela miasma que estava preso nele, ela começou a limpar ele, como se fosse um passe, né? Limpando. Daí nesse momento a gente percebe que o poder que tem essa oração, o poder que tem esse campo vibratório de proteger a gente, provavelmente o campo vibratório que ela criava nela mesma, não deixava o obsessor entrar, ou não deixava uma energia ruim atingir ela, e ao mesmo momento que ela ajudava quem entrava na casa dela, ficava pelo menos ali um pouquinho sem influência maléfica, sem pensamento ruim. E esse poder da fé, da oração, tem não é uma parábola, uma mensagem que o pessoal conta que são 3 árvores que rezavam muito. Existia um bosque e existia só 3 árvorezinhas que rezava e tentava converter todas as outras para rezar também. Dá certo, vamos rezar, vamos orar, que a gente recebe ajuda, Deus ajuda a gente, igual estou fazendo aqui, né? Daí passou um certo tempo, elas cresceram, ficaram grandes e tal. Daí uma perguntava para outra, o que você quer ser quando você crescer, né? Virar uma árvore. Daí ela falou assim, eu quero ser um trono para um rei sentar, quero receber um rei na minha madeira, né? Daí ela perguntou, e você, o que você quer ser? Eu quero ser um veículo para carregar esse seu rei, eu quero ser um veículo para carregar ele, feito de madeira, bonito, né? Para me cortar, ficar um carro bonito e tal. E a outra, o que você quer ser? Daí ela falou assim, eu quero ser uma torre bem alta, assim, para mostrar o caminho do céu, para mostrar como é que tem que fazer para melhorar, para atingir o céu.
Daí passou lá o serrador e cortou as 3 árvorezinhas. De repente chegou a notícia no bosque que a primeira que queria ser o trono, ele virou um coxo para os carneiros comer. Ficou no estábulo e virou. Daí as outras, aí, tá vendo? Esse negócio não dá certo, não. Daí a outra que queria ser o veículo e tal, foi destinada por um rapaz que fez um barco dela, um barco de pesca, tal, bonito. Daí falou, tá vendo? Nenhuma deu certo. E a outra foi pior de todas, foi levada para servir num momento oportuno, para servir de castigo a malfeitores, né? Para negócio nas celas, esses lugares assim. Foi destinado lá, cortado e largado lá para um dia ser usado para servir de castigo para alguém, né? Daí o pessoal aí tá vendo, não dá certo. Daí no final, que eles perceberam que aqui queria virar o trono, que queria virar o coisa, foi a árvorezinha que recebeu Jesus na manjedoura, que serviu de leito para ele quando ele nasceu. E a outra que queria virar o carro para carregar o rei, virou aquele barco que Jesus pregava e que andou em cima das águas, que ele utilizava para ir de um lado e para o outro fazer a pregação com os apóstolos. E a outra que estava ali, junto com os malfeitores, ali no canto, virou a cruz, que Jesus foi pregado. Então a gente tem que ter um pensamento, acreditar, ter fé, que não importa o local que nós estamos, não importa o corpo que vestimos, ou a que família pertencemos, aonde estamos, não importa isso, importa a utilidade que a gente dá para isso. Se a gente ajuda os outros, se a gente cria essa luz dentro da gente, que vai nos ajudar a tomar atitudes não precipitadas, atitudes corretas, atitudes, como ele fala, com luz. Se a gente cria a luz, então a gente pode andar de dia, a gente pode andar de noite, que a gente não vai tropeçar, que a gente não vai cair. E é mais ou menos isso. Obrigado. Primeiramente, obrigado, né, pelas palavras. E agora é aberto aqui para os participantes que queiram fazer uma pergunta, uma colocação. O Alexandre está à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Cheguei, você já tinha iniciado seu nome? Alexandre. Alexandre. Alexandre, é o seguinte, aí, resumindo o que você nos diz aí nessa palestra, é dizer o seguinte, que o mal nunca existe, né? Que tudo que acontece de mal para uma pessoa, é que por detrás disso tem um bem acontecendo, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi agora em relação à madeira. Eu achei muito bacana. Se a gente partir do pressuposto que Deus criou tudo, que tudo foi criado por Deus e Deus é o início de tudo, a gente não... É ilógico pensar que o mal é uma invenção do homem, né? Uma pessoa boa, uma pessoa que é extrema bondade, vai criar uma coisa ruim. É ilógico. Existem pessoas que pensam que quando você está no mal, é quando você se distancia de Deus. Quando você se distancia do bem, eles criaram o nome de mal, mas que o mal não existe. Como também, vamos supor, o diabo, o capeta, não existe. Porque Deus, ele não permitiria que nenhum filho dele se fosse condenado eternamente a ser do mal. E como ele dá oportunidade para todos nós de sermos aquela sementinha que é jogada na terra e que, dependendo de nós, a gente vai germinar, ele deu essa oportunidade também para a pessoa que a gente chama de capeta, de qualquer coisa, para ele ser bom. Agora, depende dessa pessoa buscar a bondade, se aproximar de Deus e progredir. E muitas vezes, essa que a gente acha que Deus não gosta de mim, Deus me deu uma aprovação muito grande, é porque a gente está, naquela parábola, a gente está andando ainda. A gente está correndo, sabe assim, ele desvia a gente do lobo, a gente não viu o lobo. A gente não viu que a gente era pior, a gente ia cortar o caminho. Mas depois que a gente tiver noção um pouco mais evoluída, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, foi necessário eu passar por determinada prova para o meu próprio crescimento. Como pregador, né? Essa dificuldade vai me ajudar futuramente a não errar mais. Como pregador, né? Como pregador. É o livre-arbítrio, né? De cada um de nós. Aí o livre-arbítrio demonstra claramente que Deus é justo, que cada um, depende de cada um. Então, se não tivesse o livre-arbítrio, Deus ia gostar mais de uma pessoa do que de outra. Porque uma pessoa só se dá bem e ganha dinheiro, e a outra só se dá mal. Então, o livre-arbítrio justifica isso e comprova que, conforme você faz, na lei de ação e reação,
o que você tem de reação é o que você fez. Se você errou, se você está, às vezes você está meio capinando agora, está ruim, alguma coisa você fez de errado e que você a misericórdia de Deus está aí, de permitir você a refazer o que você fez errado. Se você prejudicou uma pessoa, ela volta como um pai, como uma mãe, um irmão, alguém próximo, para você ter essa oportunidade de auxiliar e retomar, equilibrar de novo essa balança que um dia você desequilibrou. Alexandre, agora a gente tem aqui uma pergunta da internet. Nosso irmão Dalmo, que está assistindo a gente, ele perguntou: como podemos saber se um pensamento vem de um bom ou de um mau espírito? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma... Agora eu não lembro qual que é o capítulo, que fala que você vai analisar os bons e os falsos profetas pelos frutos dele. Se você perceber o que essa pessoa está fazendo, se você vê o que ele faz externamente, quais são as atitudes dele, você vai saber se ele está sendo influenciado por um bom ou por um mau espírito. Se você, na medida que você está orando, que você está bem, que você recebe um pensamento, esse pensamento, se for para te ajudar e para te melhorar, se você falar assim, é uma coisa boa, é um pensamento de um espírito bom. Só que se você começar, se você está num momento difícil, ruim, e não faz oração, e não está querendo progredir, o espírito, mesmo sendo o seu mentor que quer te ajudar, você não consegue ouvir ele. Ele não consegue entrar em vibração com você para te ajudar. Então, por meio da oração, quando você ora, quando você faz essa ligação com o plano espiritual, você tem essa intuição de que a pessoa está te ajudando é boa e está te levando por um bom caminho, através do que ela quer que você faça. Tá bom, obrigado. Mais uma pergunta aqui. Chegou atrasado e faz pergunta, tá vendo? Eu vou fazer umas perguntas cabeludas aqui pra vocês. Ei, Jana, beleza. Seguinte, cara, desculpa chegar atrás, mas eu tô com uma dúvida. Você falou aí a respeito da influência espiritual, né? E pro médium, como é que é isso? Assim, pro trabalho mediúnico, né? Como é que o médium... aplicado, isso aplicado ao mediunato, né? Como fica? Por a gente todos sermos médios, a gente tem essa influência, essa ligação, esse intercâmbio do plano espiritual com o plano material, todos nós temos. Então, só que uns desenvolvem mais a intuição, outros ouvem, outros veem, outros o pensamento se mistura e vira um pensamento só. O médium, geralmente, é um dos que, quando está trabalhando, é um dos que sofrem mais a tentativa de influência de espírito maléfico. Quando você começa a andar no caminho certo, começa a acertar, se esforçar para acertar sempre, provavelmente vai ter alguns irmãos, ou que já eram frequentemente sintonizados antigamente, que você destoou essa sintonia e começou a andar no bem, eles não querem te ver indo para frente. Eles vão querer te derrubar de uma forma ou de outra. Então, é nesse momento que fala que é orar e vigiar sempre, que Jesus nos aconselhou. Se a gente começa a orar e vigiar sempre, você se protege um pouco desse tipo de influência. Então, por exemplo, quando você tem um médico que está dando certo, que está trabalhando, está convertendo um monte, os amigos dele, né, entre aspas, que não querem perder um membro da falange ali, eles vão querer derrubar o médium, vão querer derrubar o centro, vão querer desacreditar o médium, criar uma dúvida nos outros, falar assim, esse médium aí é falseta, tem muito animismo, não é um espírito que está falando. Eles vão querer desestruturar de alguma forma. Por isso que o médium é muito importante, quem já tem essa mediunidade aflorada e quem trabalha, a responsabilidade é dobrada na proteção. Você precisa a todo momento estar muito protegido, sempre estudando, sempre procurando aprender, para saber que tipo de influência você está sofrendo, igual a pergunta da internet. Se é influência maléfica ou se não é, você vai saber através através do seu trabalho, você vai administrando a mediunidade, você vai controlando e impedindo essa influência externa. E o médium, como você está falando, quem faz coisa boa sofre influência de coisa ruim, sofre a tentativa. Então,
Vamos supor, se você pensar do mal, ele acha que você está influenciando ruim para ele. Ele fala assim, não, esse cara vem aqui querer doutrinar a gente, igual numa reunião de desobsessão, o espírito está sendo doutrinado, o espírito fala assim, ó, que cara chato, vem aqui querer falar de Deus, de não sei o quê, só que ele não percebe onde ele está e para onde ele vai, que para ajudar. Depende do lado que você está, você influencia, sempre tem esse intercâmbio, né? Não, lógico. Por exemplo, quando todo o trabalho espírita ou evangelho no lar, que for, ou aqui uma reunião, tem toda uma equipe espiritual que prepara o ambiente antes, que prepara o médium antes. Igual por exemplo, tem um livro do André Luiz, que eu não sei se eu acho que é esse mesmo livro que eu contei. Ele vai no centro, antes da reunião, eles preparam esse bloqueio vibratório e os espíritos eles ficam limpando o ar de pensamento ruim que fica. Então eles ficam fazendo movimentos no ar para tirar essa vibração ruim, essa energia ruim, para o pessoal, na hora que chegar, tá o ambiente preparado. E até, vamos supor, a médium que ele conta lá, que ela chega, ela tinha comido demais no dia e estava com o sistema digestivo muito sobrecarregado. E o mentor que estava dirigindo o trabalho, ele vai lá e começa a dar passe para agilizar, para ficar mais rápido essa digestão, para na hora dela começar a trabalhar na mediunidade, ela está preparada e não sofrer nenhuma, porque a vibração, quando você está com o estômago pesado, vai toda para o sistema digestivo, para conseguir digerir aquilo. Então ele ia atrapalhar no contato, na ligação com o plano espiritual no trabalho. Então o plano espiritual vai assim, porque a gente é muito desobediente, a gente ainda é muito, não tem disciplina no trabalho, e o plano espiritual vai tentando, do jeito que pode, vai segurando a gente, porque eles precisam da gente para o trabalho, para a mediunidade. Então, se a gente se dispõe a ajudar, se dispõe a vir num trabalho, se dispõe a vir aqui, vamos supor, ouvir uma palestra, obviamente que o plano espiritual vai tentar de tudo para te ajudar a vir aqui e tentar compreender. Muitas vezes vai ser aquela briga do seu mentor querendo que você venha e do seu obsessor querendo te amarrar na cadeira, que dá preguiça, o carro não liga, pega trânsito, acontece de tudo. Mas se você fala, não, eu vou, o plano espiritual vai te tirando do lobo, te tira da cobra, vai te encaminhando conforme dá. E é muito importante também, né, que, pegando uma adendo dessa resposta aí, é muito importante para o médico também, ele próprio se ajudar. Quando você está num trabalho, né, a gente às vezes participa de trabalho, sempre vem essas reprimendas, né, manter o pensamento elevado. Que tem pessoas que às vezes estão no trabalho e acabam desvirtuando o pensamento. Aí sim também dá entrada às coisas ruins, né. É importante você estar sempre... O André Luiz ele conta também num livro que ele vai falando sobre cada médium que estava trabalhando. Daí tinha um médium que tomava cachaça todo dia. Daí ele vai lá, o médium expelia álcool. Daí o plano espiritual ficava se bloqueando para que essa vibração ruim do bar, do que ele pensava, não atrapalhasse todo mundo. Então o plano espiritual tinha mais dificuldade para segurar o pessoal trabalhando, a mulher tinha outra mulher que comia demais. Então, daí ficava soltando aqueles gases da digestão e eles segurando lá também. O médium que ficava, daí tinha uma mulher que duvidava de tudo que a menina falava, isso é mentira, e mandava aquela vibração tentando cortar a mensagem. E o plano espiritual, então o plano espiritual tinha mais trabalho com os médiuns trabalhando, que não se prepararam, não se disciplinaram para o trabalho, e muitas vezes até nem dolosamente, não é vontade de ir lá e vou lá e acabar com aquele trabalho. Às vezes é falta de conhecimento, é falta de disciplina, falta de estudo. Se você pega o livro dos mestres, pega a coleção do André Luiz, ele fala mais ou menos como é que você tem que fazer no dia. Vamos supor que você vem para o trabalho, você tem que se preparar, se concentrar, não evitar conversa, falar mal dos outros, evitar comer demais, evitar bebida alcoólica. Não é assim, não faça. Tudo tem uma razão, que você vai lá na frente, quando você lê e estuda sobre, você vai ver que você vai atrapalhar, ao invés de... Você acha que você está ajudando o trabalho, às vezes você está mais atrapalhando. Olá, boa tarde. Eu queria fazer 2 observações rápidas. E assim, na questão da gente ver se o pensamento é nosso, se é de um espírito bom, um espírito mau, ou se é nosso mesmo, né? Mais importante ainda, eu acho que é pegar esse pensamento e colocar no crivo da razão para ver se ele serve, se ele é positivo, se não é, né? Acho que mais importante do que você ficar deduzindo se é do bem, se é do mal, é pegar esse, porque um pensamento ruim tanto pode vir
de fora como de dentro, né? Então usar o crivo da razão. Uma outra observação é assim, referente ao merecimento da ajuda, né? Eu acho que tanto essa ajuda está sempre presente que nós merecemos exatamente tudo que existe na nossa vida nesse momento, né? Obrigado. Falando da razão, tem esse do crivo da razão, se a gente está agindo certo ou não. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem do Agostinho, do Santo Agostinho, né? Que ele questiona isso também. Será que eu estou agindo certo? Como é que eu estou agindo no dia a dia? Daí ele conta o que ele fazia na época. Ele falava que toda vez que ele ia deitar, que ele ficava quietinho na cama, ele começava a filtrar o dia dele na razão dele, na fé que ele acreditava ali. Então ele falava, eu acordei e chutei o cachorro, por exemplo. Daí ele falava, não, chutar o cachorro não, ele falava isso, né? Só estou dando um exemplo. Mas isso não é legal porque é um irmão nosso, é um animal, a gente tem que tratar bem. E ele fazia cada coisa que ele passava, que ele ia, conforme ele ia para um trabalho, alguma coisa, o pensamento que ele tinha, ele à noite ele ficava repensando isso e passando por esse crivo da razão, que ele acreditava da fé dele, dos ensinamentos que ele acreditava do Cristo. E se ele falasse, não, isso não é bom, isso aqui não é um pensamento bom, ele falava assim, ele pensava, amanhã eu não vou pensar assim, amanhã eu vou excluir isso de mim e amanhã esse pelo menos não vai ter. Pode ter outros que a gente ainda está rastejando ainda, buscando essa perfeição. Mas isso sempre ele buscava, tentava melhorar. Agora, conforme o pensamento, se é nosso ou não muitas vezes quando a pessoa vai desenvolver a mediunidade, começa a desenvolver, é muito difícil você saber, a partir do momento que é o espírito que está falando, a partir do momento que é você, porque na comunicação mediúnica, o espírito ele vai precisar da sua voz para falar, ele vai precisar da sua mão para escrever, do seu pensamento, do que você sabe para escrever, muitas vezes, em regra, né? Então, eu acho assim que para você filtrar, passar um filtro nesse tipo de pensamento para saber se é seu, se é uma influência externa ou não, pensa na consequência. Porque a consequência, quem vai arcar é você. Se o pensamento fala, se um obsessor ou um espírito vai falar, pula da ponte, se você pular, quem vai morrer é você, não vai ser o espírito. Morrer você. Então, pense, se você vê um pensamento, você eu vou lá dar uma porretada na cabeça dela. Daí você pensa, será que isso é bom ou é ruim? Qual vai ser a consequência para mim? Se for legal, vou lá e dou. Se não for, você pode controlar. A gente, na medida que a gente passou de ser homem da caverna, de agir sem pensamento, que a gente começou a pensar, a raciocinar, a gente tem esse discernimento para saber se é ruim ou não. Você pode perguntar para qualquer pessoa, a pessoa que mata, você fez certo? Não, eu fiz errado. A pessoa, se não tem algum problema psicológico, ela vai saber que ela fez errado mesmo fazendo. Então tá bom. Então na consciência, alguns ainda nem germinaram ainda, mas está lá. Está lá. Bom, muito obrigado, Alexandre, pelas palestras, pelas palavras. E agora é hora da gente pôr em prática o que foi dito, né? Hora da gente vibrar com amor, né? Então convido a todos aqui os presentes, né? E até os nossos amigos que estão acompanhando pela internet, para que vamos nos unir, deixando nossos pensamentos elevados, para que possamos vibrar. E que essa vibração se transforme numa luz, e que essa luz toque o coração daquele irmão mais necessitado. Aquele irmão que está passando por um problema de saúde grave, que está hospitalizado, que está numa cama, à espera de uma cirurgia. Vamos vibrar intensamente para que essa luz chegue até esses irmãos e lhe traga um conforto, uma melhora e uma fé e esperança em tudo que os procedimentos que ele irá passar. Vamos vibrar também para os irmãos que estão abandonados, principalmente para os jovens nas ruas que estão usando drogas. Vamos vibrar intensamente para que esses irmãos
busquem uma solução para esse problema que estão passando. Que venha deles mesmos essa vontade de buscar a luz, de buscar o crescimento, como foi dito na palestra, possam sair desse caminho da droga que entraram e busquem a sua recuperação. Vamos vibrar para que cada vez mais aumente as casas de oração, cada vez mais surjam pessoas voltadas para pregar o Evangelho do Cristo, Evangelho do verdadeiro amor. Vamos vibrar intensamente por essa casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores, frequentadores e colaboradores, para que continue sempre sendo esse cantinho gostoso, onde vamos sempre nos confortar, renovar nossas energias. Vamos vibrar intensamente. Vamos vibrar por todos os dirigentes desse planeta que nos acolhe, para que haja paz entre as nações, para que haja harmonia entre todos os seus habitantes. Vamos vibrar por nossos familiares e pelos nossos locais de trabalho, e pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nós possamos ser, sim, aquele que faz a diferença, aquele que onde transita, onde habita, consiga mostrar aos outros que está em paz, está coberto com amor. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo ao plano espiritual por todo o apoio, a Jesus nosso Mestre e a Deus nosso Pai, que tudo nos dá, conforme o nosso merecimento. Nos agradecendo a saúde que temos e a oportunidade de estarmos aqui para aprender e evoluir. Uma boa tarde a todos, boa tarde também aos nossos amigos da internet e muito obrigado. Agora nós vamos dar sequência ao nosso trabalho, vai ser a aplicação dos passes. Primeiro os passes magnéticos, depois o passe espiritual. Obrigado a todos, tá?